Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Uma Mulher Forte e Real. Um canal onde você compartilha as suas histórias de coragem, força, sucesso e superação. Hoje teremos mais um episódio incrível. E se você chegou aqui pela primeira vez, já segue o canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Hoje recebemos uma mulher que inspira com sua garra e determinação. Raquel Teixeira é uma empreendedora que começou com pouco, mas nunca desistiu. Fez das vendas um caminho de superação e propósito, transformando desafios em oportunidades e conquistas, sem perder a fé. Expert, mentora e treinadora de vendas, gera movimento com paixão. Vamos conhecer um pouco da sua história e das meninas incríveis que fazem parte da sua equipe, Kailane e Ana Clara, que mostram que empreender é sim para quem acredita, independente da idade. Nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre trajetória. Raquel, conta pra gente um pouco da sua história e como surgiu o mundo das vendas na sua vida. Maravilha, Carol. Boa noite, pessoal, você que está nos assistindo aí. Falar de vendas para mim, Carol, é algo muito simples, singelo e objetivo. Porque desde quando eu me entendo por gente, a minha veia é empreendedora e o meu foco é vendas. Quando que surgiu esse movimento Raquel Expert em vendas? Desde quando, em 2022, eu quebrei financeiramente. Então, dentro de mim existia uma força que eu mesma não conhecia, né? Então, quando eu quebrei de 2022 para 2023, no meio do caos, eu precisei me reinventar, me desafiar. E foi aonde eu me encontrei nas vendas. As vendas, ela me proporcionou me levantar, subir níveis, degraus. E foi com isso que eu consegui alavancar, me reerguer. Então, eu me encontrei verdadeiramente no ramo de vendas. Desde produto físico, produto online, mentoria, consultoria. Então, para você falar de vendas, você tem que ter presenciado ou vivido alguma coisa de dor, né? Para você poder passar isso para outras pessoas. Então, a minha história não é uma técnica, é um vivenciamento de dor, de desafio, de conquista, de superação, de ressignificar. Por isso que eu amo vendas. E o que te motivou a não desistir, mesmo em meio aos desafios? O que me fez não desistir foi a única voz que eu escuto todos os dias. Foi o que me fez não desistir. E essa voz é a voz que vem do alto. E essa voz, ela diz: confia, eu estou contigo. Então, eu acreditei nessa voz, que para mim é uma voz muito significativa. E através da fé. Por isso que eu me mantenho de pé até hoje. Olhando para trás, qual foi o momento que mais te marcou, assim, Raquel, como empreendedora? Nossa, que pergunta legal, Carol. O momento que mais me marcou de tudo que eu já vivenciei até hoje, né? Que a nossa vida ela é assim, de altos e baixos, mas o que mais me marcou foi quando eu estava sentada no sofá, num momento difícil demais, de quebra, de desafios, de zombaria, que você passa por tudo isso, todo mundo vai passar. Quem não quebrou financeiramente vai quebrar em alguma área. O momento assim que mais me marcou, que foi delicado e que me fez voltar 100% das minhas forças, foi quando meu pai olhou para mim, eu sem saber, sem direção, e ele falou para mim: minha filha, eu admiro a sua garra. E eu falo assim com muita emoção, porque é um ponto fraco meu, sabe? Meu pai e minha mãe. Então, quando ele falou aquilo para mim, eu admiro a sua força e a sua garra. Aquilo para mim foi tudo. Foi uma injeção de ânimo na minha veia. Então, é através da fé, como eu falei anteriormente, a fé, a voz que nunca erra e que nunca falha, e o meu pai acreditar em mim. Aquilo foi o suficiente. Eu sempre acompanho, né, os seus stories, o seu trabalho. Te admiro muito. Amém. E principalmente Obrigada. A sua alegria, a sua energia de falar. Sim. Né? Eu acho que quando a gente vai falar sobre vendas, primeiro a gente se vende, né? Exato, é e verdade. você
o tempo todo você se vende com a sua energia, com a sua alegria, com a sua fé, né? Você falou dos seus pais, você está sempre postando coisas também sobre eles. E você já chegou falando sobre a sua trajetória, que foi também por conta da pergunta. Mas eu queria que você falasse assim, além do mundo das vendas, quem é a Raquel? Essa mulher alegre. Quem é a Raquel, mulher forte e real? Maravilha, vamos lá. A Raquel, Carol, o que é a Raquel? A Raquel não é um conto de fadas. A Raquel é uma mulher forte e real. É uma mulher solteira, determinada, que não mede esforços para ajudar pessoas, né? Tá sempre pronta a ajudar, a incentivar, a servir. A Raquel, ela nasceu com um propósito. A Raquel, ela tem um destino profético. Incentivar, ajudar pessoas, lançar pessoas. Esse é o meu desejo, é o que há dentro de mim. Deus fazer em mim e eu poder fazer na vida das pessoas, através de mim. Então, hoje a Raquel, ela é o quê? Empreendedora, empresária, visionária, determinada, que tem sonhos para conquistar, a realizar. Alguns não foram realizados ainda por conta do que eu carrego. É muito grande. E eu creio que tudo tem um propósito determinado. Então, a Raquel de hoje é essa Raquel que não desistiu, determinada, visionária, empreendedora, sempre pronta para ajudar, servir, até porque, Carol, quem não serve, não serve. É verdade. E você falou sobre os seus pais, né? Sobre essa questão da voz. E eu percebo que você realmente é essa mulher de fé, essa mulher de atitude. O que mais te sustentou em meio a desafios, como uma mulher empreendedora, né? A sua fé em Deus, os seus pais, mas o que mais te motivou, assim, para poder você alcançar os seus sonhos, os seus objetivos? O que mais me motivou, dentre muitos fatores, são as pessoas que estão comigo. Eu acho que, acima de tudo, o que motiva alguém, até mesmo você, Carol, né? Você é a melhor pessoa para dizer isso, é quando a gente olha para um filho, quando a gente acorda, olha para uma filha. Quando a gente acorda, olha para o nosso pai, para a nossa mãe, olha para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, isso é o que nos motiva. Por quê? Porque quando eu olho para a Aninha, para a Kailane, para a Dandara, para minha irmã, meu pai, você, a gente não pode parar, porque isso aqui é uma motivação. De onde vem a sua motivação? Então, quando a gente acorda, dá de cara com a pessoa que você ama, é por ela que você tem que lutar. Então, isso foi o que me fez não desistir. Quando a gente olha para essas pessoas, porque pessoas são mais importantes do que coisas. Eu não valorizo coisas, eu valorizo pessoas. Sim. Então, isso para mim é maravilhoso. E eu vejo que você está à frente de muitos negócios, né? Você não tem só uma marca, mas é empresária em vários segmentos. Conta um pouquinho pra gente. Nossa, eu chego a rir, porque eu crio uma oportunidade de venda, Carol. Eu posso estar em um momento de lazer, em uma festa, mas se eu tiver um insight, eu já olho como vendas. Então, assim, a venda, a gente cria oportunidade de vendas, né? E o produto gera possibilidades. Então, algo foi sendo criado no meio do movimento, no meio do caminho. Como, por exemplo, Kailane aqui está de testemunha, eu fiz uma estação de crepe de brincadeira. Falei, vou fazer, tal. Aí fui uma vezinha só em uma festa. O negócio está escalando. Por quê? Por conta da visibilidade, do marketing. E é uma estratégia sem esforço. Eu vou lá na festa, monto a bancada e a minha estação é diferente. Não é uma simples estação de... Enfim, são produtos de qualidade. Então, uma coisa chama a outra. É um marketing visual e atrativo. Aí um chama, outro chama. Então, isso é a oportunidade. Surgiu um projeto aqui. Aí, desse projeto, o cliente, o lead, perguntou, tem açaí? Eu não tinha. Mas eu falei para ele, tem sim. Comprei outra bancada, virou uma estação de crepe e uma estação de açaí. Né, Kailane? Kailane falou, se o cliente quiser estação de angu, você vai comprar panela. E vai dizer que tem. Então, assim, é oportunidade que surgem, né? E eu fui me descobrindo, Carol. Sim. A Carimbo, por exemplo, a gente começou em uma sala, num chão, deu errado, perdemos o produto, pensei em desistir, Kailane me ajudando, eu olhei pra cara dela, ela falou, e agora? O que a gente faz? Acabou tudo, deu errado. Kailane, vamos sair correndo! Falei, não, calma. Aí Deus foi mostrando clareza, fomos pensando em novas possibilidades, estratégias, e surgiu. Deu certo, sim, crescemos, estamos aí. E a Carimbo é uma empresa de... É uma empresa de carimbos personalizados, onde a gente vende online, temos um e-commerce, um site, desde manuais, automáticos, para sacolas craft e etc.
é consolidada. Para todo Todo de público, tipo de público, né? Produto, serviço. Isso. Você vende, tem uma marca, quer fazer um carimbo, pode entrar em contato com vocês. Perfeito, Carol, exatamente. Entendi. E assim, Raquel, as pessoas falam, né, geralmente, eu escutei muito já, porque eu também tô à frente de muitos negócios, né? O espaço de beleza estética, e eventos, o movimento da mulher forte real, e eu já ouvi muito aquela frase, quem foca em muita coisa, não foca em nada. O que você faz, como você faz para poder administrar essas empresas com foco, sem perder o propósito? Muito legal, Carol. A sua pergunta, eu acho que até é a dúvida de muita gente que está nos assistindo aí, né? A galera de casa. Muito legal. Eu acredito na seguinte vertente. Se o Pablo Massal tem mais de 50 empresas, delegando funções e investindo em pessoas, por que a gente não consegue? Por que não, né? Independente de conta bancária. Sim. O que precisa ser feito é administração, é delegar funções, treinar pessoas, capacitar pessoas com a sua visão, com a sua mentalidade, pessoas de fato que incorporem aquilo que você é. Raquel, incorporar é a palavra certa? Sim, é. Porque desde o momento que Carol não está aqui, mas que precisa alguém suprir a necessidade ou a ausência da Carol, eu tenho que incorporar a Carol. Como é que Carol faria se estivesse aqui? Qual é o jeito? Será que ela gosta desse copo aqui em cima ou não? Então, eu entendo que para a gente escalar com foco sem perder o balanço de uma empresa ou outra e deixar cair ou talvez quebrar, fechar as portas, é você treinar o seu time e delegar funções e fazer um roteiro aonde você não se perca, não deixa a desejar aqui nem aqui. Não misturar o faturamento de empresas terceiras, porque com isso você acaba misturando tudo e acaba quebrando a empresa. Por quê? Por conta de CPF com CNPJ. Então, tudo requer uma organização para tudo fluir corretamente bem. Sim, perfeito. E essa questão da equipe é muito importante, né? E é você acreditar de fato nas pessoas, trabalhar uma equipe com excelência. Daqui a pouco a gente vai fazer algumas perguntas para as meninas, que é uma equipe top. Eu já até comentei, já falei isso com você, que eu acompanho isso e eu vejo o quanto elas são dedicadas. Demais. Né? Então, o que você diria pra gente sobre esse trabalho da equipe, né? Eu acho que a comunicação é a base de tudo, mas qual o diferencial? O que a Raquel traz para poder fazer com que a sua equipe, né, esteja à frente do seu negócio, como você falou também, né? O que a Raquel, o que eu faria aqui se eu fosse a Raquel, né? Para o seu cliente vender a sua mensagem, para o seu cliente não, para a sua equipe vender a sua mensagem, né? Como que você treina a sua equipe hoje? Legal, Carol. A minha equipe hoje ela é treinada por 2 fatores. Se envolver com o cliente, ajudar o cliente e, segundo ponto, não olhar só para o bolso do cliente. Porque, de fato, o bom vendedor, ele tem que olhar primeiramente para a solução. E na dor do cliente. Qual é a sua dor, Carol? O que você quer resolver? Então, a preocupação com o cliente vem primeiro do que a venda. Então, hoje, o que eu passo para as meninas? O que eu passo para a minha equipe? Em primeiro lugar, prestar um bom atendimento. É ter conexão com o cliente, é conversar, é abrir a boca. Porque o ativo hoje em dia, em pleno século XXI, o maior ativo, Priscila está gravando a gente ali, é a comunicação. A comunicação vem em primeiro lugar, não verbal, verbal. Nossa, quando o cliente chega pra gente, eu falo, se o cliente chegar com problema de terceiros, reclamando que não foi solucionado, chegar pra gente querendo comprar o nosso produto, abraça, você vai ganhar um cliente. E esse cliente vai trazer 10, 20, 30 com ele. Por mais que o problema não seja nosso, mas quando a gente resolve, entrega uma solução, o cliente se sente beneficiado. Então, é o que eu falo. Eu prezo muito por isso, ajudar o cliente verdadeiramente. Essa é a chave. E aí você treina a sua equipe para poder fazer esse atendimento. Justamente. Focando na dor do cliente, né? Exato, Carol. Saber ouvir, a escutativa também é importante demais. Sem se preocupar, na verdade, em vender. Mas se você está preocupado em gerar transformação, né, em fazer com que aquele cliente seja atendido, pronto. Maravilha. Né? Solução. É verdade, Carol. E falando sobre empreendedorismo e propósito, Raquel, para você, o que é vender com propósito? Para mim, o que é vender com propósito? É vender aquilo que o cliente quer performar, ou seja, levar a transformação para casa. Vender com propósito é você realizar sonhos.
É o cliente falar bem de você. É o próprio cliente ser o seu evangelista fiel. O que é o evangelista fiel? É ele falar de você, do seu negócio, te indicar, te propagar sem ele ganhar R$1,50 por isso. Então, isso é vender com propósito. É você levar a sério o seu trabalho com dedicação e não só visar o dinheiro, mas sim performar e as pessoas falarem de você. Fazer com que o seu cliente faça o seu próprio marketing, né? Exatamente. Esse é o melhor marketing, é o boca melhor. a boca, Justo. quando o cliente indica o seu trabalho. Isso aí, Carol. Eu acho que isso faz toda a diferença. Perfeito. E quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao realizar vendas? Essa daí é importante, hein, pessoal? Então, e como evitá-los, né? E também. como evitá-los. O erro mais grave de todos, para mim, ao meu ver, é quando se passa em um meio de uma negociação, no meio do funil de vendas, geralmente se fala o preço. Porque tem cliente que aperta, né? Qual o valor? Qual o preço? Esquece de dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Qual o preço? Qual o valor? Que aí a gente volta lá na comunicação, Exatamente. A abordagem, né? Que é a porta de entrada. E aí o vendedor amador, né? Porque um vendedor campeão de venda, ele não age dessa maneira. E nem o pessoal de casa vai agir mais. Então, assim, o preço, o valor do seu produto físico é para o final. Primeiro você se conecta, tira dúvida, identificador, faz um bom storytelling, ajuda, arranca um sorriso, joga um quebra-gelo, pratica ali o início do funil para depois chegar no final, para depois falar o valor do produto. Sim. Porque senão você não interagiu, o cliente vai falar, ah, tá, ok, valeu, depois eu volto. Você perde o lead, você perde a conversão. Além disso, outro erro muito grave, ao meu ver, é dar desconto desenfreadamente. E muitas das vezes o cliente só está te apertando. Então, ao meu ver, dar desconto demais, você deixa o cliente mal acostumado, ele fica preguiçoso. Toda vez que ele for comprar, ele vai querer desconto. E no final das contas, você vai ficar sem margem de lucro e podendo quebrar até a sua empresa. E acaba que o desconto, ele desvaloriza um pouco o nosso trabalho, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, sobre o Black Friday. Uau. E, assim, eu acho que é muito importante a gente analisar essa questão do desconto, como você falou, para poder a gente não desmerecer o nosso trabalho, né? Porque aí, por exemplo, eu trabalho com estética, no segmento de estética, e eu vou dando desconto para cliente. Mas se o profissional não souber calcular o que ele usa, o tempo, quanto vale a sua hora? Exatamente. Né? É o seu tempo, é o produto que você utiliza, né? É a experiência que você gera no ambiente. Eu acho que isso faz toda a diferença também. Com certeza. Raquel, o que diferencia para você um vendedor comum de um vendedor de sucesso? Um vendedor comum, ele vai com a manada. O vendedor comum, ele não se garante. O vendedor comum, ele vai de acordo com o embalo da concorrência. Sim. O vendedor comum, ele está pensando só no dinheiro, ele não está pensando em ajudar e servir. O vendedor comum é aquele que não interage. Sim. O vendedor comum é aquele que não tem um grande diferencial no seu negócio. Sim. O vendedor comum é um medroso. Desculpa a palavra, é um cagão. E já um vendedor campeão de vendas, sim, de fato, é um vendedor oportuno. E não o oportunista. Né? O vendedor oportuno, ele cria possibilidades. Carol, eu quero uma água, por gentileza. Poxa, Carol, não tem a água. Mas o vendedor oportuno, campeão de venda, não tem a água, Carol, mas tem aqui uma H2O, tem uma Coca-Cola geladinha, acabou de sair, acabou de chegar uma Fanta aqui, tem várias opções. Qual que você vai querer, Carol? Então, assim, criou possibilidade, não deixou de vender, não deixou de ofertar uma nova opção. Então, quanto mais opções você der, você não perde a venda. Sim. Então, isso diferencia uma coisa da outra. Eu aprendi isso na época que eu trabalhava em shopping, em loja. E aí, a primeira vez que eu fui atender a cliente... Nossa! A minha gerente me deu, assim, literalmente aquela chamada, né? Que eu desci do estoque, eu vendia sapato, era loja de sapato. E aí eu desci, a cliente pediu aquele sapato. E você falou aí, trouxe esse exemplo, né? Agora. E aí eu desci apenas com aquele sapato, mas também não tinha a cor que a cliente queria, tinha uma outra cor. E aí ela falou, minha filha, você não quer vender não? Porque você tem que descer com outras opções de sapatos daquela mesma cor, você tem que oferecer bolsa, você tem que oferecer cinto, carteira. Então, além de você ter outras possibilidades, né? Não tem a Coca, a Fanta, a Coca-Cola, como você falou, mas você também oferecer outros produtos que vão agregar, né? No caso, perfeito, vender o sapato, você vai vender, faz um combinado, vende a bolsa, vende um cinto. Isso aí faz uma diferença também. Com certeza. E você vende mais no final, né? Com certeza, Carol.
Então, Raquel, vamos falar nesse momento sobre o Black November. E eu quero até ler um pouquinho aqui sobre isso, porque é um tema super importante para quem empreende. O mês de novembro é marcado pela grande mobilização do comércio. É o famoso Black November, quando acontecem os principais eventos do varejo e do e-commerce, como a Black Friday, Black Week, eu não sei falar inglês. Black Week. Black Week? Isso. Não sei falar inglês, gente. Tem que aprender para poder fazer podcast aqui com as palavras em inglês. E o Cyber Monday, é assim? Cyber Monday. Esse período movimenta o mercado, abre grandes oportunidades de vendas e também marca o início das compras de fim de ano. É um momento estratégico para quem vende, mas também para quem tem planejamento, atenção e boas estratégias. E é sobre isso que eu quero conversar com você, Raquel. Como as empreendedoras da Mulher Forte Real, do movimento, da comunidade, e para você também, empreendedor que está nos acompanhando aqui no nosso canal, como podemos nos preparar para esse momento do Black November? Maravilha, Carol. Gente, vamos bater uma palma pra Carol. E Carol tá demais. Obrigada. Eu falei, Raquel, eu queria falar sobre vendas, mas eu queria falar sobre o Black November. Ela vai ser estrategista, menina. Estrategista. Tá super em alta, né, Carol? Tá em alta, mês de novembro. Então vamos lá, conta pra gente. Vamos lá. Então, pessoal, anota aí, ó. Você que tá assistindo, quiser anotar, já pegar um insight aí, tá? Estratégia de vendas aí, ó. Conteúdo de consultoria, hein, Carol? Olha. Vamos lá, galera empreendedora, a mulherada aí empoderada que tem seus negócios. Como a Carol falou, Black Week, Black Friday. Como não cair no canto da sereia? O que é isso? Será que de fato eu estou comprando um produto que vale a pena? Realmente o preço ele está de acordo com o produto? Então, qual a estratégia que você tem que ter? Acompanhar o mercado de fato, tá? Primeiro ponto, primeira chave, acompanhar o mercado. Se você tem um negócio, não seja como a manada, cair no canto da sereia, se deixar levar pela ação do momento ou hype. Primeiro ponto estratégico, uma pesquisa de mercado, de acordo com o seu nicho, ou loja, ou produto que seja. Não saia precificando de forma errada ou esporádica. Veja de fato, faça um cálculo para ver se o seu ticket médio, para ver se o seu investimento está gerando margem de lucro ou despesa. Porque, por exemplo, na empresa X lá em cima, está vendendo por R$500 uma televisão. Ah, eu vou botar R$500 porque eu tenho que ficar no mesmo parâmetro de preço. Calma lá. Você tem que ficar um pouco abaixo, mas nem um pouco acima. Você tem que fazer um cálculo para você não sair perdendo, ok? Porque barato demais o cliente desconfia. Ele pensa que tá ruim, aciona um gatilho de desespero. E acima demais, você acaba assustando também o seu público. Então, o primeiro ponto é esse. Pesquisa de mercado. Segundo ponto, Carol, é fazer um bom storytelling, um acompanhamento dos clientes. Não sei onde está detectado o seu público, se é na rede social, no Instagram, no WhatsApp, ou se é por portfólio, ou até mesmo por ligação, por e-mail. Acredito eu que quase ninguém usa mais e-mail. Outra dica que eu dou, terceiro ponto, se você já tem uma clientela, Carol, que já comprou, que já conhece, que já fidelizou, pega essa galera, faz uma ligação, faz uma prospecção, uma promoção irresistível, lança a sua oferta que vai ser sucesso. Vai vender muito mais, vai aumentar margem, lucro. Vender para quem já conhece é muito mais fácil. Sim. E quais cuidados, né, você recomenda para que essas pessoas também, não só os vendedores, né, porque assim, a gente fica acompanhando o mercado. Exato. Então, fulano tá fazendo uma promoção, eu tenho que fazer também, para poder não ficar por baixo, para eu poder conseguir vender meu produto, meu serviço. E os clientes, né, não só para quem vende, mas para não cair nas armadilhas desse período que tá, assim, super em alta e todo mundo fica desesperado. Tem gente que se prepara para esse período de novembro para comprar televisão, comprar eletrodoméstico, né? Quais dicas você daria para a gente não cair em armadilhas do Black Friday? Primeiro ponto, conhecer a empresa a qual você está comprando, a veracidade da empresa, se realmente ela vende qualidade, benefício, transformação. Terceiro ponto, dá uma olhada, faz uma pesquisa, uma sondagem para ver se o preço realmente é aquele preço que está ali, porque tem muita black falsa
Às vezes você olha o preço por trás, está R$ 500 por cima e por trás está 300, ou vice-versa. Então, assim, o mais aconselhável a se fazer, é o que eu estou falando, é fazer um cálculo, é pesquisar onde você vai comprar. Se você já teve uma satisfação do cliente 100%, retorna onde você tem confiança e vai no vendedor de frente de loja que você já conhece. Seja atendida por ele. Porque vendedor campeão de vendas, ele vende com prazer. E já aquele que não bateu meta, ele quer te empurrar a venda ou qualquer produto de vitrine. Então aqui vai uma grande estratégia, tá? É atenção, escolher bem por quem você vai ser atendido e qual empresa você está comprando. A sua primeira resposta já trouxe bastante dicas, né? Mas o que você gostaria de deixar para essas empreendedoras, Sim. empresários, para esse período agora? Para poder potencializar e bombar nas vendas. Maravilha. O que eu deixo aqui de estratégia, em primeiro lugar, tá? Essa aqui é o hype para vender mais. Anota aí, por gentileza, pessoal. Você que está nos assistindo, por favor, se você não tem uma presença forte no online, se você não é de falar, de se comunicar, ou de fazer um bom storytelling, que é contar histórias, narrativas e mostrar o produto. Porque o que vende não é a característica do produto, é o benefício. Então, o que eu deixo para essa mulherada aí, tá? Como uma chave do sucesso para vender mais, é exaltar o benefício lá em cima. E, por favor, apareça nos stories diariamente. Mostre o produto todos os dias, faça um antes e um depois, vai lá no WhatsApp, manda um áudio, se for o caso, o cliente visualiza e não responde. Coloca lá assim, ó, escrito, áudio importante para Carol. Escreve e manda. E logo abaixo você manda um áudio explicando da promoção e lança uma oferta. O brasileiro é curioso, ele vai querer ouvir o seu áudio, ele não vai resistir. É aí que você vai vender e começar a interagir com ele. Pega essa dica aí. Gente, uau! Eu sabia que essa mulher ia trazer aqui um conteúdo de qualidade pra gente, principalmente nesse período tão importante. E a Raquel é maravilhosa, né? Eu acompanho, eu tenho o curso dela, inclusive, Uau. né? Eu tenho o curso de vendas, acompanho lá também. E eu queria falar com ela agora sobre um momento muito especial. E por que eu conheço o trabalho dela? Porque ela já palestrou também nos nossos eventos da Mulher Forte Real. Inclusive, tá de parabéns aí, ó. E eu vou fazer algumas perguntas para ela, mas se você ainda não seguiu o nosso canal, se você tá gostando desse conteúdo, aproveita para já seguir, ativar o sininho das notificações e compartilhar com uma mulher forte real, com uma mulher empreendedora que precisa ouvir esse conteúdo, esses ensinamentos maravilhosos da Raquel. Raquel, conta pra gente como foi a sua experiência, né, como participante, como palestrante nos eventos da comunidade da Mulher Forte Real e sobre as conexões, o que você pôde, o que trouxe de bom, né, na sua vida? Conexões, resultados, conta pra gente um pouquinho. Claro, Carol, com certeza. Eu quero parabenizar, de fato, como eu falei a Carol. Para mim, o movimento Unfer, uma mulher forte e real, dentre todos os projetos que a Carol tem, o que me faz acreditar nesse propósito vivo da Carol é a garra dela, é a fé. Porque assim, a Carol, todo mundo, né, como qualquer empresário empreendedor, a Carol passa por muitos obstáculos, mas nenhum deles é capaz de parar essa bomba que é a Carol. Então, eu vejo a Carol, eu vejo os projetos da Carol como uma revolução para Itaboraí. Porque eu acredito que nada se começa grande, tudo se começa de baixo. O maior prédio, ele precisou começar da fundação, da base. Então, eu creio que Carol vai ser muito bem sucedida. O que ela passou para mim, Amém, eu, Raquel... Eu recebo. Legal. O que ela passou para mim como experiência, dentre todos os movimentos que eu já participei, já palestrei juntamente com a Carol, é uma mulher de força, de garra, de determinação, de ousadia. São conjuntos, elementos e fatores que faltam em muita gente. E ela tem de sobra. Porque uma mulher, quando é curada, ela cura outras pessoas. Uma mulher, quando tem garra, ela passa energia para outras mulheres. Uma mulher que, de fato, se desafia, que consegue conquistar, alavancar, passando por cima do gigante,
quem está ao lado acaba recebendo essa mesma energia. Não tem como ficar parado. E isso é a Carol. É apenas o começo. Olha, gente, que honra, hein? Um feedback desse. Poxa, muito obrigada, Raquel, pelo seu carinho. Nada, Carol. Pra mim é uma honra enorme, tá? Ter você aqui com a gente. Amém. Né? Que eu já falei que você é uma potência, você transborda ao redor das pessoas que estão ao seu redor e por onde você passa, você deixa o seu carisma. Todas as 2 vezes que a Raquel participou como palestrante, todo mundo, Carol, me passa o contato da Raquel, qual o Instagram, qual o perfil da Raquel. No evento a gente divulga, mas depois fica ali no grupo, né? Às vezes Sim. não consegue pegar o contato. Então, muitas pessoas trouxeram feedbacks positivos sobre o conteúdo dela, sobre o trabalho dela. Então, se você ainda não segue a Raquel, a gente vai deixar depois aqui o @ para você acompanhar o perfil dela, o trabalho dela, porque é uma profissional excelente que vai te ajudar tanto no mundo das vendas e no que você precisar, porque ela, além de ser profissional, ela é uma pessoa humana e é super humilde. Então, Amém. Ela sempre está aí pronta para poder nos ajudar da melhor forma que for preciso e possível. Gente, eu queria dar uma pausa rapidinho para poder falar sobre os nossos patrocinadores, né? Fazer um agradecimento especial, porque através dos nossos parceiros, dos nossos patrocinadores, das pessoas que acreditam nesse movimento e tornam o nosso podcast mais possível, a gente está aqui, a gente está conseguindo trazer mulheres fortes e reais para poder compartilhar as suas histórias de coragem e força. E os nossos patrocinadores fazem essa diferença, então eu queria, né, eles estão sempre passando aqui na tela pra gente. Lá no Instagram a gente faz essa divulgação, mas eu queria falar o nome deles aqui, né, que é o Recanto da Vida Saudável, a Faculdade Facite, Estar Bela, Estúdio Fisiofit e a Priscila Videomaker, que está com a gente fazendo os bastidores, sempre postando conteúdos pra gente lá no perfil da Mulher Forte Real. Então, se você ainda não conhece esses parceiros, entra lá na nossa página para poder seguir o trabalho, porque são pessoas que impulsionam o empreendedorismo aqui na nossa região e em breve em outros lugares também, né? Uau! Porque Itaboraí vai ficar pequeno pro podcast Unfer, pra comunidade, e a gente quer chegar em outros lugares. Se você quer ser um apoiador, um patrocinador desse projeto, entre em contato com a gente. E vamos lá agora para perguntas com essas mulheres, essas meninas, essas jovens empreendedoras. É porque eu tenho essa questão das mulheres fortes e reais, né? Sim. E hoje eu tô aqui com 2 jovens. Quantos anos? Eu quero saber quantos anos tem essas meninas. Kailane e Ana Clara, vocês são muito jovens e já estão empreendendo. E eu queria que vocês contassem um pouquinho para mim da história de vocês. Primeiro a Kailane, quem é a Kailane? Quantos anos você tem? E como começou o empreendedorismo na sua vida? Então, Carol, boa noite, tudo bem? Eu tenho 17 anos, trabalho com designer gráfico e vendas com a Raquel há 2 anos. Desde os meus 15 anos eu trabalho com vendas e realmente a gente respira as vendas. Empreender é viver e viver é o respiro da alma de quem verdadeiramente não sobrevive. Uau. Então, é isso que eu sigo. Eu gosto de empreender, eu aprendi a empreender exatamente para isso. Eu ia perguntar, né, quando você decidiu trilhar esse caminho, quando que você começou com a Raquel? Você falou que tem 2 anos já que você trabalha com a Raquel. E como você conheceu a Raquel? A Raquel é minha prima. Ah! É minha prima. E ela resolveu abrir a Carimbicia, que hoje é a fábrica de carimbos. Sim. E ela falou assim, Kailane, vamos? Eu falei assim, vamos. E vai Pegou ser na minha você. mão, Então já tá na me raiz, ensinou. o sangue empreendedor. Exatamente. Ela me ensinou a vender, ela me ensinou a me conectar verdadeiramente com o público, a falar de uma forma mais coerente. Eu consegui expressar o que já tinha dentro de mim, mas de uma forma diferente. Então, a Raquel que me fez alavancar nessa ideia de empreender e de vender mesmo. E você, Ana Clara, conta pra gente como que surgiu o empreendedorismo na sua vida e há quanto tempo que você já tá com a Raquel? Olá, gente, boa noite. Meu nome é Ana Clara, tenho 15 anos e conheci a Raquel. A Raquel faz parte da mesma igreja que eu faço. E o empreendedorismo começou na minha vida há alguns meses atrás. Eu faço curso de administração e tenho aprendido muito também a administrar, como que funciona uma empresa, como que funciona também o mercado de trabalho. E a Raquel tem ensinado muito, tanto para mim, tanto para a Kailane, dentro desse mercado de trabalho, como que funcionam as vendas, como que trata um cliente, como que você faz o produto do cliente, porque não adianta você
querer fazer um produto e não oferecer o melhor, ou oferecer o melhor atendimento, a melhor qualidade. E a Raquel tem me ensinado muito isso e eu tenho aprendido muito com ela mesmo. Gente, tudo pupilas da Raquel. Olha como que essas meninas falam bem, a comunicação, sabem se expressar, entendem sobre negócios, sobre vendas. Eu tô impressionada. E o que vocês mais aprenderam com a Raquel nessa jornada? Conta pra mim, Kailane. Olha, é difícil escolher uma coisa que eu mais aprendi. Mas, de verdade, em relação a vendas, em relação a público, a clientes, eu acho que eu aprendi a ser humano. Uau. Porque quando a gente está atendendo alguém, muitas pessoas chegam, elas às vezes só querem comprar, mas tem uma dor emocional que vem de outro vendedor. Outra pessoa que atendeu anteriormente, assim como a Raquel falou aqui. Às vezes o cliente vem com uma dor de outra empresa para você. Às vezes você só precisa ser um humano. Às vezes o cliente quer te ligar, então você atende. Às vezes o cliente quer conversar com você meia hora para no final fechar no Pix à vista. Conversa com o cliente, dê atenção. Quando tem muitas pessoas que falam isso, né? Ao tocar em um humano, seja apenas outro humano. Então acho que isso é o que eu vou levar pro resto da minha vida, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. A gente precisa ser mais humano, principalmente no mundo das vendas. Gente, eu tô impressionada com essa Kailane, gente. É maravilhosa demais. E eu acho que as pessoas estão, de fato, muito carentes de atenção, né? E você perde uma venda por conta da sua comunicação com o cliente, né? Se você não recepcionar esse cliente da melhor forma, não acolher e não ser humano, não entender a dor, né? Você vai perder. E já aconteceu muito de eu chegar em lojas também, porque as pessoas julgam, às vezes, o livro pela capa e acham que a gente não vai poder comprar. Então, eu já cheguei em lojas e fui desprezada, né? As vendedoras olhavam meio assim, porque hoje, assim, a gente tá bem arrumadinha pro podcast, mas tem dias que eu falo que eu sou a mulher real e eu gosto de andar na rua como uma mulher forte e real que eu sou. Certíssimo. E as pessoas têm esse julgamento, né? E aí acaba perdendo a venda, porque você pode ir numa outra loja e fazer uma grande compra. Então, às vezes, não olhar com esses olhos críticos, né? Mas olhar de forma humana, com o coração. Um olhar acolhedor. Mas é como você falou, Carol, é ser real. É ser real. Tanto você como cliente, quanto eu como vendedor. Nós precisamos ser reais. Isso aí. Ah, mas às vezes você não está muito bem vestido, mas é um cliente, ele veio aqui para comprar e eu vou atender da melhor forma possível. É simples assim. Perfeito, arrasou. E você, Ana Clara, o que mais aprendeu com a Raquel sobre vendas, sobre experiência? Tenho aprendido ainda muito, mas eu acho que não ter medo de aproveitar a oportunidade. Se uma oportunidade ali aparece, se você tem uma chance de empreender, aproveitar aquilo, agarrar aquilo. A Raquel, a gente vê muito, eu vejo muito a Raquel, que, cara, é uma oportunidade. Talvez você está começando ali, devagarzinho, você vai agarrando, vai crescendo, aí vê que tá dando certo. Isso é empreender, ela tem ensinado muito isso. Ela mostra muito essa coragem, né? A pessoa que vai para a ação. E às vezes a gente acaba estagnando, né? Quem não tem esse incentivo, essa motivação. Mas a Raquel não, ela vai para a ação, transforma desafios em oportunidades. E que bom que vocês estão aprendendo. Tem uma excelente líder aí à frente para poder vocês prosperarem muito. Pode falar, Raquel, conta pra gente. Gente, mas lembrando aqui que essa força toda, essa coragem da Raquel, não é porque eu sou forte o tempo todo e nem melhor do que você que tá aí nos assistindo, tá? É o meu propósito de vida. Perfeito. E o meu chamado que não me faz desistir. Então eu sou igual a você que tá aí do outro lado. Tá bom, Carol? Meninas, empreender exige coragem. É verdade. Que conselho você daria para meninas que são jovens, meninos, né? Jovens, no modo geral, que querem empreender, mas que ainda têm medo, né? Que não sabem por onde começar. Então, vou falar olhando para eles. Tá. O medo é uma questão natural. A gente realmente sente medo de tudo que é novo. Mas se eu posso dar um conselho verdadeiramente encare. Vá em frente, siga, dê continuidade. Mas se der certo, e se eu quebrar a cara, e se rirem de mim, de verdade, eu posso até citar uma passagem bíblica aqui. Neemias, Deus entregou um propósito para ele, mas as pessoas riram, acharam que ele não ia conseguir. Mas confie naquilo que Deus entregou na sua mão. Se você quer abrir uma empresa, abra uma empresa. Se você quer abrir uma loja, abra uma loja. Comece com um pouco, pequeno, batendo em porta em porta. Você vai conseguir se você tentar de verdade. Meu Deus, já posso contratar para palestrar nos eventos da Mulher Forte Real? Palmas para Kailane também. Porque fala com excelência, entende mesmo do negócio. Ana Clara, qual conselho você daria para quem quer empreender e está começando agora?
não ter medo de crescer, porque realmente empreender é um desafio. Às vezes a gente se depara muito jovem, mas se as oportunidades realmente aparecem, cara, agarra, não tenha medo, porque o medo, ele não pode vencer a vontade de crescer. Eu acho que é isso. Ele não pode vencer a vontade que você tem de crescer, de aparecer como um empreendedor. E só não deixa isso te estagnar, não deixa isso te parar, porque crescer vai depender disso, vai depender de você encarar isso, ter atitude mesmo. Verdade. Sim. Uau. Muito legal. E assim, eu também tenho 2 filhos jovens, adolescentes, e eu falo para eles o tempo todo, né? Eu vejo que vocês já estão bem direcionadas, né, numa área, num segmento. Pode ser que lá na frente vocês vão empreender em um outro setor, em um outro lugar, né? E eu sempre falo isso para eles. Hoje, o que te move mais, né? É preciso ter uma meta clara. Qualquer pessoa, não só o jovem, né, mas para nós que já somos adultos e estamos empreendendo, se a gente não tem um objetivo, uma meta clara, uma visão clara do que a gente quer, né, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. A gente tem que saber aonde quer chegar. E o que vocês diriam para esses jovens que estão assim um pouco perdidos sobre qual o posicionamento, o que eles querem fazer? Porque tem jovens hoje que não sabem se querem trabalhar com vendas, com marketing, né? Então, querem empreender de alguma forma. Mas como começar nessa parte, para ter essa meta clara? É verdade, Carol, o que você falou é muito real. Muitas pessoas não sabem o que Não elas querem sabem. ainda. Mas a verdade é faça. Apenas faça. Tem até um quadro aqui atrás escrito: há um grande desejo em mim de sempre melhorar. Melhorar é o que me faz feliz. E a Sim. verdade é essa. Muitas das vezes nós não temos um objetivo claro, nós não temos um segmento. O que eu vou fazer? A verdade é que eu ia fazer advocacia. Eu vou fazer designer gráfico. A verdade é que os planos eles podem mudar. O que você não pode é ficar parado, como a Ana Clara falou, estagnado. O que você não pode é desistir ou parar de se movimentar. Água parada da mosca, igual dinheiro. Tem que estar sempre rodando. Então você precisa verdadeiramente falar assim: eu escolho andar. Será que aqui Jesus vai me mudar o caminho? Será que eu vou começar a faculdade e vou trancar? Vai começar, vai trancar e vai começar outra. Você não pode parar de caminhar. Isso aí. A nossa vida, ela passa rápido, mas se a gente aproveitar verdadeiramente cada passo, cada escolha, agarrar as oportunidades, apenas faça. É verdade, é o que eu falo pra eles. Não importa se hoje você tá aqui, amanhã você vai estar em outro lugar. O importante é você começar, dar o primeiro passo. E no meio do caminho você vai se desenvolvendo. E sempre dar o seu melhor também, Carol. Dá o seu Às melhor. vezes você vai estar aqui hoje e ali amanhã, mas daqui você fez 100% e amanhã você vai fazer 100% em outro lugar. Sim, você vai descobrindo habilidades diferentes. Uma coisa puxa a outra, Com né? certeza. Você começa a trabalhar com vendas, mas você aprende comunicação, você aprende recursos humanos, aprende né, a lidar com pessoas. Então, é um processo. O importante é se movimentar. E você, Ana Clara, qual conselho você daria? Foi como a Karine falou, acho que é fazer, ter vontade de fazer. Realmente você não pode parar, tá ali fazendo, sempre correndo atrás, mas eu não tenho nada. Cara, talvez eu tenho, tipo assim, você fala que tem, eu tenho isso, mas talvez isso possa te fazer crescer, possa te fazer um empreendedor. Então, acho que é só você não parar de fazer, é só você ir fazendo, que realmente, talvez você realmente cresça, talvez você faça 100% hoje, vai fazer 100% amanhã de novo. E é isso, é só não parar e tudo com que você tem, aquele pouco que você tem, faça com aquele pouco. Perfeito. Uau. E o que vocês mais aprenderam nesse mundo das vendas até agora? Trabalhando com a Raquel, trabalhando de forma independente também, para vocês, defina assim, uma frase. Em uma frase, Carol. Em uma frase, o que a venda te trouxe, o que a venda trouxe para sua vida? Eu falei uma frase pra você assim que eu cheguei. E eu acho que ela que me guia verdadeiramente quando a gente fala de vendas. Vender, como eu falei aqui antes, é o respiro da alma que não sobrevive. A gente vê muitas pessoas hoje sobrevivendo e o que eu mais aprendi é que eu não quero sobreviver. Eu quero respirar o ar da liberdade. Uau! Então, respirar verdadeiramente é empreender. Independente se você empreende do sofá da sua casa ou se você bota o uniforme todo dia para ir para uma empresa. Seja o melhor que você pode ser. Porque um dia o seu patrão pode virar o seu funcionário. Não para diminuir o cargo dele, mas para você entender que você pode crescer também. Perfeito, Kailane. Ana Clara, uma frase que define para você vendas na sua vida. Uma frase. Já falei, eu vou repetir, não ter medo de crescer. Eu acho que realmente a gente não pode ter medo de crescer.
de empreender, de encarar as oportunidades, de encarar aquilo que parece ser pequeno, ter uma atitude, porque realmente, como a Kailane falou, talvez amanhã o seu chefe possa virar seu funcionário, mas realmente não diminuindo o cargo dele. E também ser melhor do que você foi ontem, entregar mais do que você entregou ontem, encarar isso de fato como... Cada dia melhorar, né? Cada dia melhorar e ir crescendo, até voar mais alto que uma águia. Uau. Perfeito, perfeito. E ser perseverante, né? Com passos firmes, em busca dos objetivos. Eu queria até abrir um parênteses que eu falei que um dia o seu patrão pode virar seu funcionário. A verdade é que todo patrão já foi um funcionário. Já foi um funcionário. Exatamente. E todo atendente é um cliente. Então, Sim. isso a gente tem que levar também quando a gente vai falar de vendas e empreendedorismo. É perfeito. Qual o seu maior sonho, Kailane? Olha, E aonde você quer estar daqui a 5 anos? Uau. eu pretendo, mentalmente falando, estar neste lugar. No lugar que eu estou agora. Continuar aqui, mas de uma forma diferente. Olha. Fisicamente, eu posso estar em milhares de... um lugar muito distante daqui. Eu posso estar em Nova York daqui a 5 anos, eu não sei. Mas mentalmente, eu quero continuar crescendo independente do lugar que eu esteja. Perfeito. E você, Ana Clara? Daqui a 5 anos, eu planejo estar muito bem estável, tá já cursando uma faculdade, estou gostando muito da área tanto de empreender também, mas também da área de história. Tenho visto bastante sobre isso. Acho que um sonho mesmo é só dar orgulho mesmo, muito orgulho para minha família, ser a primeira formada em uma faculdade também, trazer esse orgulho para minha família, porque ver as pessoas que eu amo feliz me torna feliz. Uau. E pode ter certeza que você já está dando um orgulho imenso para sua família. Com Vocês certeza. são inspiradoras. Eu amei poder conhecer um pouco mais da história de vocês. Eu quero ver vocês daqui a 5 anos muito grandes. Vocês já são grandes, vocês já são gigantes demais. Não por saber vender, mas por serem, de Sim. fato, humanas, né? Humildes, gentis e meninas determinadas. Então, eu tenho certeza que vocês são capazes de alcançar qualquer objetivo. Tudo que vocês quiserem, que se proporem a fazer, vocês vão chegar lá. Raquel, você quer deixar mais alguma mensagem para o público? Aproveita o momento para poder falar sobre seus negócios, divulgar sua rede social. A hora é agora. Vamos lá. Só para fechar aqui, pessoal, você que quer comprar algum tipo de carimbo, a gente distribui para todo o Brasil, a gente envia, a gente faz fechamento online, tá? Você que desejar adquirir qualquer tipo de carimbo, está aqui a nossa logo, ó, bem na hora, certinha. Fábrica de Carimbos, já segue aí no Instagram, no perfil, fabricadecarimbos.off. E raquelteixeira.off. Esse é o meu Instagram. Então, se você quer adquirir algum tipo de produto, consultoria, mentoria ou identidade visual, algo que conecte com a sua personalidade, nós temos aqui a designer Kailane e ela cria vários formatos de arquivo, correto, Kailane? Certo. Então é isso, pessoal. Se quiser adquirir algum tipo de produto físico ou online ou qualquer tipo de mentoria sobre vendas, treinamento, alavancar suas vendas, treinar o time, aumentar faturamento, precificar, gatilhos mentais e etc., fale diretamente comigo. Perfeito. Kailane quer deixar a divulgação do seu negócio, do seu trabalho, que é juntamente com a Raquel, mas deixar a sua mensagem. Tem a fábrica de carimbos, como a Raquel falou, e eu também trabalho como designer gráfico, questão de identidade visual, trabalho como social media também, para cuidar do seu Instagram, da sua plataforma, porque você sabe, empreendedor não tem tempo, mas eu tenho tempo para ajudar você. Perfeito. Ana Clara? Não, acho que não. Mas eu vou falar, sigam a Carimbicia nas redes sociais, sempre que você quiser procurar, vendemos para todo lugar do Brasil. A Fábrica de Carimbos. E é isso. Sigam a Carimbo, sigam a Kailane, sigam a Raquel, que elas vão instruir vocês nessa área. E pode pedir seu carimbo. Com certeza vai estar chegando em todo lugar do Brasil. Gente, vale lembrar aqui que a Ana é a parte fundamental da Fábrica de Carimbos. Ela é a que produz os formatos, as logos, as borrachas, passa pelo processo de talco, de lavagem. A gente aqui sem ela não funciona. Não funciona. Então realmente. ela é a parte fundamental aí da produção.
É como se fosse um jogo de tabuleiro, né? Exatamente. E cada peça é importante ali para poder fazer um trabalho completo. Excelência. Raquel, você é inspiradora, né? Você sabe disso. Maravilhosa demais. Tô no A lugar gente certo. aprende muito com essa mulher. E eu tô muito feliz de recebê-la aqui, né? Mais uma vez junto comigo. Participou de Palestrando, no Encontro da Mulher Forte Real. Participou Wines. do Happy Hour da Mulher Forte Real. Teve também mentoria online no grupo, né? Para as mulheres que fazem parte do clube, que fazem parte do Isso. movimento. E hoje está aqui E com a vem mais gente. por aí, né, Carol? Tem mais, Tem não vamos mais. parar, tem mais eventos pela frente, muita coisa boa para acontecer. Isso aí. Então é sempre um grande prazer estar junto com você, porque a gente aprende, né? Cada fala dela, ela traz um ensinamento diferente, né? Se você copiou, não copiou, volta ao vídeo, assiste de novo, anota essas informações, porque eu tenho certeza que vão fazer a diferença no seu negócio. E se você precisar de mais, uma mentoria, como ela falou, entre em contato com a Raquel. Muito obrigada, né, pela sua parceria, pela sua confiança, por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. Meninas, muito obrigada também mais uma vez. E é isso, estamos juntas. Contem Certeza. comigo para o que precisar, tá bom? Igualmente. A gente que agradece, né, o Certeza. Ana e Sim, Kailane, com certeza. pelo convite. Estar nessa mesa aqui, não é a mesa que é importante, é quem está ao redor da mesa. E tem mesas que têm propósito, e essa mesa aqui é uma mesa que fala. É uma mesa diferente. Então, pessoas importantes, não só a gente, né? Outras pessoas sentarão aqui nessa mesa. E eu creio que grandes empresárias, grandes potências do empreendedorismo vão sentar aqui. Então, se considere um vencedor, se considere uma vencedora, você que está aí do outro lado. Não pare de sonhar. Nunca foi sorte, né, Carol? Não. Sempre foi Deus. Sempre Deus. E eu acredito nessa mensagem, né? E é com Deus colocando um chão embaixo dos meus pés que eu venho caminhando, construindo essa mensagem do movimento para justamente também dar voz a mulheres empreendedoras, né? Pessoas que fazem parte do movimento, para poder compartilhar suas histórias, seus negócios. E tem, de fato, propósito, né? Eu faço isso Sim. com muito amor, com muita paixão, como a Raquel faz, tudo com muita paixão. Então, eu acho que quando a gente coloca fé, coloca Deus na frente, tudo dá certo. Se você assistiu esse episódio até aqui, que eu tenho certeza que você está aqui com a gente, e ainda não curtiu, curta o nosso canal e compartilhe essa história com outras pessoas que precisam ouvir esse conteúdo. E continue aqui com a gente para o próximo episódio. Um beijo e até logo. Tchau, tchau. Tchau.